15, tudo é escatológico, tudo projeta o futuro. E esta série de Apocalipse, ela é bem interessante, porque a gente começa a ver as coisas que acontecem no mundo, as coisas que estão acontecendo nesse momento, e olha para esses juízos de Deus e vê que as coisas não são tão distantes assim umas das outras. Nós estamos em Apocalipse capítulo 10. No capítulo anterior, nós falamos sobre a quinta e a sexta trombeta. Precisamos fazer uma breve recapitulação aqui. O capítulo 10 de Apocalipse, ele é um interlúdio. Ou seja, João ou o anjo o Senhor para de mostrar para João a sequência dos juízos para narrar um outro acontecimento. Isso acontece com os selos. Lembram que no capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos e chora. João chora porque não vê ninguém digno de desatar o livro, de quebrar os selos, de abrir os selos. Lembrando que o selo, ele era como se fosse uma resina, né? O selo daquela época, quando se selava uma carta, se selava um documento, se selava, às vezes até com um anel, dando como se fosse a assinatura, uma assinatura válida, seja de um rei, seja de uma autoridade. O selo era uma resina. Então, aquela resina era colocada sobre, após o livro ser enrolado, o pergaminho ser enrolado, e aquele selo servia como um lacre. Então, João, lá no capítulo 5, ele tem uma visão de um livro. Ele tem a visão de um rolo. E ao ter essa visão do rolo, ele vê um livro com 7 selos. Este rolo, o livro, vamos chamar de livro, né? Estava na mão direita daquele que estava assentado no trono. Essa é a visão de João, no capítulo 5. E João chora porque não vê ninguém digno de desatar, de quebrar os selos. Até que aparece um anjo e diz para João: não chore, eis que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E a partir dali começa-se um desatar de selos, até a chegada do 6º selo, onde João faz o nosso primeiro interlúdio de Apocalipse, ou seja, é como se ele abrisse um parênteses entre o 6º selo e o 7º selo. E ele vai narrar, então, no capítulo 7, a visão dos 144 mil selados e a visão da igreja glorificada, do povo glorificado, da qual ele está na frente ali. Tem a visão e diz: olha, e vi diante do trono uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Ele volta para o capítulo 8 e fecha os 7 selos. E no capítulo 8 ele começa então as trombetas. Então vamos resgatar as trombetas, que é a fase que nós estamos estudando. As 4 primeiras trombetas são juízos de Deus sobre a terra. Vamos lembrar. A primeira trombeta, houve granizo e fogo, e 1/3 parte da terra foi queimada. A segunda trombeta, houve uma espécie de uma grande montanha em chamas atirada no mar, e 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Capítulo 8. A terceira trombeta, um anjo toca e uma grande estrela, queimando como uma tocha, cai do céu, e 1/3 parte dos rios e das fontes das águas são contaminadas. Tanto que
João vai dizer que o nome da estrela é absinto, ou seja, amargor, amargura, né? E as águas se tornam amargas. A quarta trombeta, ela fere uma terça parte do sol, da lua e das estrelas. Ou seja, há um entendimento aqui que dia e noite serão afetados. Qual parte do globo, qual parte do planeta, em qual fuso horário, não se sabe. Mas o que nós sabemos é que haverá um distúrbio cósmico a ponto de confundir os horários, os dias e as noites. Isso até a quarta trombeta. No capítulo passado, no final do capítulo 8, nós temos que lembrar que aparece uma águia voando. Está lá, capítulo 8 de Apocalipse, e o verso 13. João diz que viu uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Então, lembrando que as quatro primeiras trombetas são juízos de Deus sobre a terra. A partir da quinta trombeta começa o que ele chama de ai. Alguma versão vai chamar de terror. Tem uma versão, não me lembro se é a NVT ou a NVI, que vai traduzir, a NVT traduz o ai como terror, ou seja, terror, 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 ou um ai para cada uma das 3 trombetas que ainda estão para ser tocadas. Feito isso, recapitulando que no último capítulo que nós falamos de Apocalipse, que foi o capítulo 9, nós falamos da quinta trombeta e falamos da sexta trombeta. A quinta trombeta é um juízo de Deus, como ele... E olha que interessante, tá? Capítulo 9 começa com o quinto anjo tocando a trombeta e uma estrela, lembram? Uma estrela que tinha caído, que recebe a chave do poço do abismo. Quando essa estrela abre a chave do poço do abismo, a Bíblia fala que sobe como uma fumaça. E essa fumaça, dela saem gafanhotos. E esses gafanhotos tinham o poder de ferir, não de matar os homens. E durante 5 meses eles agonizarão com esse ferimento, procurarão a morte e não a encontrarão. A sexta trombeta, que nós vimos também na semana passada, no capítulo anterior, vai falar sobre um exército de 200 milhões, uma cavalaria de 200 milhões de cavalos. Olha que coisa impressionante. João disse que ouviu o número. Eu ouvi o número dizer. Na NAA, nova versão Almeida, vai dizer 20 mil vezes 10 milhares. Tá? Na nova versão transformadora, você vai encontrar 200 milhões de soldados a cavalo. Tá? Essas 2 trombetas são juízos sobre os homens, sobre as pessoas que até então perseguiram, negaram e não aceitaram o Senhor como o Salvador, como o Senhor das suas vidas. Lembrando que esses juízos são sobre os homens, ok? Vai dizer no final do capítulo 9, para a gente entrar no 10, também não se arrependeram dos seus homicídios, ou seja, homicidas, feiticeiros, idólatras, imorais. É isso que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 21, que a gente estudou exaustivamente na última live sobre Apocalipse. Eu estou fazendo essa recapitulação para mostrar o capítulo 10 agora. Porque o capítulo 10, ele também é, assim como o capítulo de número 7, que João abre um parênteses entre o 6º e o 7º selo,
João, mais uma vez, abre um outro parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. Os capítulos de número 10, que nós vamos ver hoje, o capítulo 11, que nós vamos ver na semana que vem, são esses parênteses. No capítulo 10, João vai falar sobre a visão de um anjo e o livrinho. E no capítulo 11, fantástico, vai falar sobre as duas testemunhas. E ele só vai citar novamente, lá no final do capítulo 11, a sétima trombeta. Então, se prepare aí para que a gente possa entender esse capítulo de número 10 hoje, que é muito interessante. Olha só, Apocalipse 10, verso 1. Vi outro anjo forte. Olha que interessante. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou a seus servos e aos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho, um pequeno pergaminho, né? Então ele me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que texto interessante. Este capítulo, ele pode ser intitulado da seguinte forma: o fortalecimento de João para continuar o serviço profético. João, precisamos lembrar que está aprisionado na ilha de Patmos. Precisamos lembrar que o Senhor se revela aos profetas e aos seus apóstolos naquela época por intermédio de sonhos, visões, teofania. O Senhor se revela dessa forma. E o livro de Apocalipse é uma revelação por intermédio de uma visão. Imaginem João, com todo o seu conhecimento rudimentar, próprio de um homem do Oriente, do Antigo Oriente, do 1º século da era cristã, enxergar todos esses acontecimentos futurísticos e escatológicos. Este capítulo, em particular, é a primeira vez que João é envolvido na narrativa. Nós vimos desde o capítulo 1 até o 9, até agora, João recebendo a mensagem e escrevendo ela.
É a primeira vez em Apocalipse que aparece João sendo envolvido, ou seja, continue, fortaleça-se, né? Tenha força para que você continue profetizando para, diz lá o último verso, né? Para povos, nações, línguas e reis. É isso que diz lá. Mas o que João deveria profetizar aqui? A gente já volta para o verso 1 de Apocalipse 10, tá? Aproveitando esse desfecho de que nós lemos, para entender o porquê em Apocalipse 10, João é chamado para profetizar os mistérios de Deus, para continuar falando desta mensagem divina. E vamos então agora olhar cada um dos versículos de Apocalipse 10, que é um capítulo curto, né? Fala sobre este anjo forte, o livrinho e esse chamado de João ao ministério profético, continuando o ministério profético. Capítulo 10, verso 1 vai dizer que João viu outro anjo forte. Anjo aparece em Apocalipse por mais de 60 vezes. Por mais de 60 vezes, a figura de um anjo aparece em Apocalipse. Nós temos que lembrar que no Antigo Testamento, o Senhor se manifestava como o anjo do Senhor. Vocês sabiam disso? Quando você pega o Antigo Testamento, eu vou pegar uma passagem aqui só para relembrar. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que quando aparece o anjo do Senhor, está em letras maiúscula. Porque essa passagem, o anjo do Senhor, que aparece repetidamente no Antigo Testamento, e na Bíblia hebraica aparece mais ou menos por 65 vezes, esse anjo do Senhor, alguns dizem que é o próprio Deus, outros que é o próprio Cristo pré-encarnado. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Gênesis capítulo 21 e verso de número 17. Gênesis 21 e 17. Peguei a NAA aqui, tá? NAA. Agar no deserto. Olha só, gente. Que coisa impressionante. Vou ler a partir do 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Depois, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo do Senhor, aqui na NAA diz o anjo de Deus, anjo com letra maiúscula. Anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Sempre que o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, não é simplesmente um ser angelical. Este anjo do Senhor é o Deus, o próprio Cristo, pré-encarnado. Há esse entendimento, porque são manifestações diferentes de seres angelicais. João, aqui, no capítulo 10, fala de um anjo forte. Olha só. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, ou arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Agora você pode pensar o seguinte, características de Jesus, não é verdade? Características de Jesus. Olha só, vestido de uma nuvem, em cima da sua cabeça um arco, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. João chama este anjo de anjo forte. Se vocês lembrarem de capítulo 1 de Apocalipse, que nós já falamos, e eu vou ler aqui rapidamente, Jesus se identifica como ele é. Então ele se revela para João e diz o seguinte, a partir
do verso... Onde é que está aqui? A partir do verso de número 5. Da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e constituiu reinos, sacerdotes para Deus e Pai e para a glória dele, o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo, escreve num livro. E daí lá no verso de número 17 ele vai dizer, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Jesus aqui não é o anjo. Jesus aqui em Apocalipse é o noivo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, por mais que este anjo de Apocalipse 10 tenha muita semelhança com Jesus, ele não é o próprio Jesus. Até porque nós vamos ver que em Apocalipse os anjos ministram juízos de Deus. Nós vamos ver isso desde o início, quando começa a partir da quebra dos selos, quando nós vamos ver que a partir do 5º selo, depois dos cavalos, nós vamos ver os anjos entrando em juízo. Hebreus capítulo 1, verso 14, se não me falha a memória, vai falar que os anjos são espíritos ministradores. Olha só. Hebreus, capítulo 1, verso de número 14. Aqui o autor aos Hebreus está falando que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os anjos. Ele vai dizer, ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Não são todos eles, agora o autor aos Hebreus está falando dos anjos, tá? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha só. Anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos são chamados aqui, pelo autor aos Hebreus, de ministros. Ou seja, a função desses anjos é servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia vai dizer que, em Salmos, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Nós vamos ver que na tentação de Jesus, após Jesus ser tentado, os anjos do Senhor serviram Jesus. Os anjos servem, são espíritos ministradores a serviço da igreja. Interessante, né? Só que agora, aqui, este anjo, João diz, vi um outro anjo forte. Olha só que interessante. Ele vai ver um outro anjo forte. Por que ele faz a referência a um anjo forte? Capítulo 10, ele diz, vi um outro anjo forte,
Lá no capítulo 5, verso 2, ele vai dizer o seguinte: vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então João está fazendo referência a um outro anjo forte, porque ele já tinha visto um anjo forte no capítulo 5. Agora ele está vendo um outro, bem provável que uma outra classe, uma outra categoria de anjos, né? Porque ele destaca bem um anjo forte. Esse anjo forte estava envolto em nuvem. Olha que interessante. Nuvem. Nós vamos ver que o Senhor muitas vezes se manifestou, e principalmente para o seu povo no Antigo Testamento, ele se manifesta por uma coluna de nuvem, com um arco-íris por cima da cabeça. Detalhe, lembrem, nós já vimos 6 trombetas. Nós estamos no interlúdio, no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Muitos juízos já vieram. 4 sobre a terra, 2 sobre os homens. E há ainda um 7º juízo, antes de iniciar as taças da ira. Este parênteses que João faz do anjo do livrinho, no próximo capítulo, ainda fala sobre as 2 testemunhas. Sabe o que é um anjo com um arco-íris por cima da cabeça? Esse capítulo vai nos mostrar que, por mais que este seja um período de tribulação, por mais que este seja um período de juízo de Deus sobre a terra, ainda há misericórdia. Porque o arco-íris representa misericórdia. O arco celeste, ele representa o pacto que Deus fez com Noé. Após a humanidade ser quase que resetada, né? Ser totalmente eliminada, Deus faz um pacto com Noé. E esse pacto está firmado por intermédio desse arco celeste. E este arco, agora que João vê em cima da cabeça do anjo, ele vai se revelar nesse livrinho. Porque esse é um momento de muita justiça, de juízo, mas é um momento ainda de misericórdia. E essa misericórdia estará estampada na mensagem pregada pelas 2 testemunhas, que nós vamos ver no próximo capítulo. Então, João enxerga esse anjo envolto em nuvem, com um arco-íris na sua cabeça. O rosto dele era como o sol. Muita semelhança com Cristo, né? Muita semelhança com o Senhor. Mas aqui ele vai dizer o seguinte: as pernas desse anjo eram como colunas de fogo. E essas pernas, né? Ele vai dizer, o anjo tinha um livrinho na mão. Olha só, o anjo tinha um livrinho na mão. E o pé direito dele estava sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Verso 2. Pé esquerdo sobre o mar, pé esquerdo sobre a terra. O que João está vendo aqui? João está vendo que, embora toda a maldade, embora toda a impiedade, embora toda a iniquidade do homem, o Senhor reina absoluto. Embora impérios se levantem, embora ideologias possam tentar induzir, doutrinar, insinuar qualquer coisa, embora homens queiram o poder, homens queiram dominar, o Senhor está dizendo que dele pertence tudo, a ele pertence tudo. Ele é o dono, ele é o criador, ele foi o que fez, ele foi o Senhor que construiu, tanto que vai dizer no verso 5 que o anjo fala e jura por aquele que vive para todo sempre. Eu já volto lá, né? Vive para todo sempre. Olha só que interessante. O mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha que coisa linda. Então,
Este anjo, ele é um anjo forte que proclama a soberania e o domínio do Senhor. E o verso de número 3, é isso, né? O verso de número 2 ainda, diz que ele tinha um livrinho na mão. Olha que interessante. Alguns acreditam ser o mesmo rolo do capítulo 5. Aquele rolo que está na mão direita de Deus, que está sentado no trono, que João chora, que João vê, não enxerga ninguém digno de desatar os selos, mas um anjo forte, um outro anjo forte, o anjo forte lá do capítulo 5 diz, não chorem. Aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, este venceu. Então este sim é digno de desatar o selo. Lá, olha só, o rolo estava na mão direita de Deus. Quem pega o rolo é o próprio Senhor. Porque o João diz, não achei ninguém digno, e chora. Mas a Bíblia lá no capítulo 5 vai dizer que o cordeiro pega da mão do Senhor o rolo, e ele sim é digno de desatar os selos. E ele desata a partir do capítulo 6. Já em João capítulo 10, o anjo forte é que tem o rolo na mão, não Deus. E João aqui é convocado a fazer como o que Jesus fez, a pegar o rolo. Então, nós temos certeza que esse então, não é o mesmo rolo. Tá? Porque aqui, João é convocado. E lá é o Senhor Jesus que pega o rolo. Por quê? Porque lembrando que eu comecei aqui dizendo, este é um capítulo de comissionamento para o ministério profético de João, de todas as coisas que ainda estavam para profetizar, de tudo aquilo que ele precisava enxergar ainda. Bora lá, né? Olha o verso de número 3. E gritou com voz forte como ruge um leão. Né? Mais outra semelhança com Cristo aqui, né? Quem é o leão? O leão da tribo de Judá é o Senhor, né? Ruge como um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Que trovões são esses? Que vozes são essas, né? É interessante porque esses trovões e essas vozes, elas têm semelhança com o que nós vamos ver lá no início do capítulo do livro de Apocalipse, que vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Que era, na verdade, uma alusão à presença do Senhor nas 7 igrejas da Ásia. Não é que o Senhor tenha 7 Espíritos, né? Mas era a presença do Senhor nas 7 igrejas da Ásia. E aqui, esses trovões agora, essa voz como trovão, né? Também tem uma certa relação com os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, é o Senhor que domina, é o Senhor que controla todas as coisas, é o Senhor Jesus que está no meio da sua igreja. Quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, que na verdade ele vai se apresentar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no final de cada carta a uma igreja da Ásia, é a presença do Senhor no meio da igreja. Ou seja, por mais que o cenário aqui seja caótico e a mente humana não tenha capacidade de entender e de imaginar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Cabe a nós descansarmos e crer que aquele que é fiel, aquele que prometeu, é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever. Aqui tem um detalhe interessante. João ouviu coisas que foram proibidas a ele de escrever. Muito semelhante ao que acontece com Paulo, quando Paulo diz que viu coisas inefáveis, né? E a ele não foi dado o direito de escrever.
Que coisas são essas? Mistério de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum teólogo, nenhum estudante, nenhum profeta atual, ninguém tem a capacidade e a ninguém foi dada a interpretação do que Paulo viu, né, no terceiro céu, ou de que João ouviu aqui dos 7 trovões que falaram. A Bíblia é muito clara em dizer: eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então, qualquer análise, qualquer tentativa de entender esse verso de número 4 será uma especulação até desonesta. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que nem a Paulo, nem a João foi dado o direito de escrever aquilo que eles viram ou aquilo que eles ouviram. O fato é que no versículo 5, o anjo que ele viu, olha só, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Então, ou seja, aqui tem uma prova cabal de que este anjo não é o Senhor. Tá? Por mais que haja semelhanças entre ele e Cristo, este anjo é um anjo forte, muito parecido com aquele de Apocalipse 5, que João enxerga lá, mas não é o Senhor. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Então o anjo que via em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Se Cristo está na criação, se Cristo faz parte do processo da criação, então o anjo certamente fez esse juramento pelo Pai e pelo Filho, bem provável pelo Espírito Santo também, ou seja, a Trindade. Okay? O que o anjo jura? O que o anjo diz? O anjo diz que já não haverá demora. Olha só que interessante. Esta é uma referência a Daniel, capítulo de número 12, e o verso de número 7, que diz assim: então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão o tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então notem que aqui, esse já não haverá demora é uma referência de uma profecia de Daniel, falando justamente sobre o tempo do fim. E ele vai dizer, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar trombeta, lá em capítulo 11 ainda, então se cumprirá os mistérios de Deus. Olha o que João está dizendo. Ele está escrevendo que o anjo falou, que não vai mais haver demora, mas quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, que é depois das 2 testemunhas, que ainda é um período de misericórdia de Deus, embora nós vimos que no final da 6ª trombeta, mesmo com os homens sendo açodados por castigos, eles continuarão idólatras, eles continuarão pecadores, eles continuarão iníquos, eles não se arrependerão. É assim que João finaliza o capítulo 9, quando ele diz que viu a águia e dizendo ainda, ai, 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 né? Melhor, isso no capítulo de número 8. E daí quando vem os 3 juízos, a 5ª trombeta, a 6ª trombeta, ele diz que os homens ainda não se arrependem diante de todos os juízos que virão. Ou seja, a Bíblia, queridos, ela não é um livro que você, embora ela seja uma mini biblioteca, como a gente costuma dizer, né, o Biblos,
ela não é um livro que cada parte, cada livro está ali por um acaso, ou você lê ele separadamente e está tudo bem. A Bíblia, ela contém uma história. A história de um Deus que amou um povo, que amou sua criação. A sua criação se desvirtua, peca. Essa criação cai. Essa criação precisa de um resgate. Essa criação é resgatada, transformada. E agora as outras coisas culminam para o final. Tudo direciona-se para o final. Ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma. Quando nós vemos em Noé um juízo, quando nós vemos acontecendo lá com Noé um tempo de misericórdia, por 120 anos Noé pregou a graça. Por 120 anos Noé anunciou o perdão. Por 120 anos Noé anunciou a necessidade de um arrependimento. E os homens pecavam. Vai haver, nesse período, ainda um período de misericórdia. Mas a Bíblia diz que os homens vão, de uma certa forma, continuar odiando a Deus, pecando, envolto com as suas idolatrias. E ele vai dizer aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Olha só que coisa interessante. Aqui há uma referência a Amós, capítulo 3, e o verso de número 7. Vamos lá, só um minutinho. Amós, já estamos quase encerrando. Amós, capítulo 3, e o verso de número 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Olha que interessante. E agora, lá no texto que nós estamos lendo, em Apocalipse 10, o anjo diz que tudo que vai se cumprir, Deus anunciou aos seus servos e aos profetas. Deus mostrou aos profetas. E no verso 8, vai dizer o seguinte: a voz que ouvi, vinda do céu, estava novamente falando comigo e dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Tá? Lembrando que lá em Apocalipse 5, quem pega o livro é o próprio Cordeiro das mãos do Senhor. Aqui é João pegando da mão do anjo. Verso 9. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Tá? E ele então me falou: pegue o livro, o livrinho, e coma-o, devore-o. Isso também tem uma referência. Ezequiel capítulo 2, verso 8 a 9, vai falar também de um profeta que comeu um livro. Olha só, Ezequiel capítulo 2, verso de 8 a 9, vai dizer o seguinte: você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ele o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Ou seja, o profeta já tinha visto. O profeta, ali o que o anjo diz no verso de número 8, isto, né? Verso de 8, se confirma agora no verso de número 9. Ele então falou: pegue o livro, coma, devora, no seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. O que é isso? Olha só.
João diz: peguei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Doce para quem? Amargo para quê? Lembrando que o interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, João enxerga os 144 mil selados das tribos de Israel e enxerga um povo glorioso de todas as nações, tribos e línguas. Ou seja, o doce, a parte doce do rolo é para a igreja. Atentem bem a isso que eu vou dizer aqui. A parte doce do rolo que João sente é para a igreja. É a recompensa pela fidelidade, pelo sacrifício, pela causa de Cristo. Essa é a parte doce. Tá? Então a gente precisa crer, saber, confiar que Deus está no controle. Nada do que acontece, alguns hoje estão inquietos, né? É a agenda da ONU, é a nova ordem mundial, é a vinda do anticristo. Deixa vir, gente, deixa vir. São os planos de Deus. Nada acontece sem o conhecimento e a vontade dele. Nada. Ele está no controle. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Descansa no Senhor. E esta parte doce do rolo é justamente isso. Nós precisamos entender que é a igreja recebendo, né, digamos assim, os benefícios e as recompensas por sua fidelidade. Aí a parte amarga. A parte amarga que João sente quando chega no estômago. A parte amarga desta mensagem é o sofrimento, né? Os juízos, são as destruições, né? É tudo aquilo que está sendo consumado neste momento. É a partir da sétima trombeta, as 7 taças da ira de Deus. Então, esta é a mensagem amarga, porque ainda haverá um tempo de arrependimento. Neste período de tribulação, haverá um tempo de arrependimento. Só que muitos não se arrependerão. Diz isso lá em Apocalipse 9, né? No final, lá, verso 21. Apocalipse 9, 21. Não se arrependeram. Mas, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é um Deus de amor, como o Senhor é um Deus de misericórdia, Ele sim vai trazer ainda um período de arrependimento no meio dessa grande tribulação. E nós vamos ver no próximo capítulo, na semana que vem, com o capítulo de número 11, quando entra as 2 testemunhas e também a 7ª trombeta. E para encerrar, o verso de número 11, que nós começamos falando sobre ele, né? Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, esse é um chamado profético para João, para que ele continue profetizando, para que ele continue falando. Amém? Se você não assistiu os outros capítulos, basta ir aqui no IGTV, né? Acesse o meu perfil no Instagram. Aqui depois, as lives ficam todas salvas. Procura o ícone do IGTV e procura as séries. Ali vai ter Apocalipse verso a verso. Então, nós temos ali todos os 9 primeiros capítulos. Tem uma introdução para a gente entender o livro de Apocalipse, né? Em que cenário que se deu, qual era a situação de João. E a partir dali, cada capítulo, uma live, né? Trazendo então um entendimento sobre as várias versões e visões que se tem e as concordâncias dentro da teologia a respeito de cada capítulo de Apocalipse. Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha falado com você nesta manhã e que nós possamos a cada dia dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um ótimo domingo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau.